De volta, cenário político continuando aqui. Este é o último bloco. Se você tem algum questionamento a fazer para o deputado estadual Bernardo Amorim, manda agora nas nossas redes sociais. Temos Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp de número 88028979. Manda aí sua participação para a gente. Vanúvio. Pois é, Carol, vamos acompanhando a cada dia, né, sobre os números da Covid. Na semana passada, o governo do estado chegou a comemorar o fim da fila de pacientes Covid na região oeste do estado, mas nesta segunda-feira o quadro já está alterado e novas pessoas já aguardam lugar em leitos de UTI. A ocupação está em 100%. Em todo o Rio Grande do Norte, a ocupação de leitos de UTI Covid é de 97,1%, bem acima do recomendado de 80% para a reabertura do comércio. As mortes também estão em alta. De sábado para domingo, Mossoró foi a cidade com mais óbitos, com 2 mortes. O município teve 15 mortes em uma semana. Aconteceu pelo menos uma morte por dia nos últimos 7 dias. É provável que o estado registre 200 mil casos positivos da Covid-19 nesta segunda-feira. No momento, a região oeste conta com 112 leitos de UTI e 94 leitos clínicos, totalizando 206 leitos. Os leitos estão espalhados em hospitais estaduais ou serviço filantrópico contratado pelo estado. Aí, Vanúvio, a ocupação ainda é alta, existiu uma redução das filas, a gente chegou a ter aqui na região oeste mais de 70 pessoas na fila, em todo o estado aí chegou a mais de 100 pessoas na fila. Nesse período de fechamento das atividades não essenciais, houve uma redução realmente, um alívio desses números da fila. A fila diminuiu. Mas isso quer dizer o quê? Que não tem uma fila tão grande, mas tem fila e a ocupação é 100%, ou seja, a situação ainda é grave. Então, não é porque começamos hoje com a validação do novo decreto em que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar sob protocolos que a gente vai sair liberando geral aí, achando que pode fazer tudo e se descuidar em relação à Covid-19. A situação ainda é muito grave, né, Vanúvio? Pois é, muito grave, Carol. A gente fala sempre, né, das necessidades, né, que sempre tiveram da saúde do estado do Rio Grande do Norte, né, de pequenos municípios, de médias cidades. E quando a gente parte para esta pandemia, além da saúde, vem também a economia, essas pressões todas em cima dos governos do estado, de prefeituras, enfim. Existe agora uma necessidade de haver uma ação coordenada entre economia, saúde, porque não existe, Carol, mais, né, como sustentar empregos, né, e manter o sistema de saúde regulado se não houver essa consciência por parte da população. Então, eu sempre digo aqui no cenário político, lá na Rádio 95 FM, que é preciso haver essa consciência da população para que a gente possa superar essa fase terrível em que a gente passa de pandemia aqui no nosso estado e no nosso país. A gente vê, sim, muita coisa ruim acontecendo ainda, de pessoas doentes, de pessoas morrendo. A gente tem aqui uma dúvida do João Paulo Marques em relação às vacinas, viu, Vanúvio? Ele diz: eu tenho 2 conhecidos que, mesmo tomando a segunda dose da vacina, foram infectados com a Covid. Quer dizer que, apesar da vacina imunizar não é 100%, sem contar que o cantor Agnaldo Timóteo, que sábado faleceu, tinha tomado a segunda dose e após 3 dias foi entubado. O caso do Agnaldo Timóteo, Vanúvio, pode ser que ele já tenha sido infectado antes de tomar a vacina da segunda dose. E aí uma variante mais grave do vírus, uma infecção grave do vírus realmente. Depois que a pessoa toma a vacina, até a segunda dose são necessários ainda aí mais de um mês, não é? Para que a vacina faça realmente o efeito no organismo, para a imunização, realmente. Nenhuma vacina, João Paulo, em relação não só à Covid-19, mas influenza, sarampo,
qualquer outra, tétano, nenhuma é 100%, a imunidade é de 100%. Não existe essa eficácia de 100%. A ciência ainda não conseguiu alcançar esse ideal. Algumas, a eficácia varia de acordo com a vacina, mas em algumas gira em torno aí entre 70% e 95%. E também diminui as chances de se desenvolver casos graves da doença. Quem pode explicar melhor é o doutor Bernardo Amorim, inclusive, que é médico. Deve tirar muita dúvida das pessoas, né, doutor Bernardo, em relação à vacinação e também aos medicamentos preventivos. Vamos por partes? Sobre a vacinação. Essa dúvida do João Paulo Marques, ela não é 100% eficaz, não é isso? Nenhuma vacina. Olha, foi muito discutido isso, né? Inclusive, foi uma das coisas que fez com que se esperasse um posicionamento por parte da Anvisa em relação à eficácia. Não existe vacina realmente com 100% de eficácia, principalmente porque após tomar a segunda dose, como você falou, ainda existe um período para que você realmente fique imunizado, né? E algumas pessoas ainda, após a segunda dose, podem contrair a doença, só que estatisticamente será leve. Então, não tem outro caminho. O caminho para resolver o problema da Covid-19, dessa pandemia que estamos passando, é a vacinação, ponto. Sem a vacinação, nós não vamos chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, novas cepas vão aparecer e a coisa vai se complicar, que é inclusive o que está acontecendo no Brasil. Em virtude do baixo número de imunizados, já estão surgindo outras cepas. O caminho é a vacinação em massa. E agora sobre os medicamentos preventivos, essa discussão tão polêmica em relação à eficácia ou não de medicamentos como a ivermectina, a cloroquina. Afinal, esses medicamentos, eles são eficazes? O que é que o senhor acha em relação a isso? Olha, existe uma politização muito grande em torno disso, infelizmente. Carol, poucas vezes me pronunciei durante a pandemia, eu não fiz nenhuma live, uma das poucas entrevistas, a bem da verdade, que eu estou concedendo a vocês hoje, eu evitei isso, com medo exatamente de que pessoas achassem que eu estava tentando tirar proveito político da doença. É uma coisa que eu não concordo. Eu comentava outro dia, veio uns pacientes de Manaus e os políticos foram esperar no aeroporto de Natal como se fosse, parece que estava esperando o Papa. Chega um carregamento de vacina, vai o prefeito com a bandeira do município, ou político, governadora com a bandeira do estado, como se fosse um evento. Então, eu nunca concordei com isso e sempre procurei ser muito discreto em relação à pandemia, obviamente trabalhando diuturnamente, conversando com pessoas, como você disse, tentando orientar. Então, a ivermectina, o posicionamento meu é o seguinte: se não fizer bem, mal não faz. Eu não vejo maiores problemas em se usar a ivermectina. E quem acredita que deve usar, usar. A cloroquina não, já tem alguns efeitos colaterais e, infelizmente, ainda não existe um protocolo, não é, comprovado cientificamente da eficácia. Mas, se a pessoa acredita, já é alguma coisa. Tem muito medicamento que tem um efeito chamado placebo. Você usa, se você acreditar, vai lhe fazer bem. Mas, cientificamente falando, eu não posso defender uma coisa que cientificamente não está comprovada. Nós temos aqui a participação da Fátima. Ela parabeniza o deputado doutor Bernardo pelo empenho que vem tendo com toda a população do Rio Grande do Norte. É a Fátima Moura. A gente tem aqui mais participações no nosso WhatsApp, doutor Bernardo. Temos aqui o Luiz Aires. Ele está perguntando se não é fraqueza da bancada do Rio Grande do Norte não observar essa obra que ele chama aqui de monstrenga, do Complexo Viário dos Abolições, que não tem passarela, não tem iluminação. Isso não é uma vergonha para a classe política? Ele pergunta. Não tenho conhecimento de causa, então não vou me posicionar acerca do assunto. Doutor Bernardo, com relação à atuação do senhor, né? Que projetos o senhor destaca? Como é que o senhor vem atuando como deputado estadual no Rio Grande do Norte? Vonúvio, a bem da verdade, a minha atuação legislativa deixou a desejar. Eu sou uma pessoa de jogo aberto, transparente.
O primeiro ano foi um ano de aprendizado, a gente chega na Assembleia, vai conhecer, eu era uma pessoa do Executivo, cheguei para aprender, conhecer como funcionava a casa, conhecer o seu regimento, saber como funcionava. Infelizmente, no segundo ano foi um verdadeiro desastre, para você ter uma ideia, esse ano a casa está fechada, simplesmente a Assembleia Legislativa está fechada, nós estamos fazendo sessões remotas e passamos agora um mês e poucos dias sem nem sessão remota ter. Mas temos alguns projetos importantes em andamento, que estão tramitando agora, infelizmente, progredindo, como, por exemplo, um projeto que tem uma coisa que tem afligido muito a população do Rio Grande do Norte, principalmente das pessoas mais carentes, que é a questão da apreensão das motos. Nós estamos com um projeto que proíbe a apreensão de motos em virtude do atraso de IPVA e de outros impostos. Estamos com um projeto de lei agora importante, que os municípios estão passando por dificuldade em relação ao Fundeb, e esse projeto prevê que as escolas passem, até o 9º ano, passem todas para os municípios, porque os municípios estão tendo prejuízos terríveis em relação ao Fundeb, tem municípios que perdem recursos. Então, foi um momento de aprendizado e agora as coisas estão começando a andar, mas infelizmente a pandemia tomou muito a nossa atenção e o nosso foco. O Kleberton pergunta aqui o seguinte: qual é o projeto que o doutor Bernardo tem voltado para Mossoró, já que foi tão bem votado aqui? Eu tirei 4.500 votos em Mossoró e às vezes você não tem um projeto de lei específico, mas eu tenho, por exemplo, uma atenção especial para Mossoró. Eu consegui agora uma coisa importante em Mossoró, foi uma intermediação minha. Eu fui uma das pessoas, dos deputados da Frente Parlamentar Municipalista, que lutou para a aprovação do PROED, e isso possibilitou intermediar agora, junto ao governo do Estado e à empresa, reabrir a antiga AFCEL, que vai gerar entre 600 mil empregos diretos para Mossoró, graças a uma intermediação minha. Estou destinando recursos da minha emenda parlamentar para a Liga Mossoroense, a Liga do Câncer. Então, é uma cidade que eu tenho um foco especial e pode ter certeza, farei muito ainda por Mossoró. A gente tem aqui o José Roberto, do Santa Delmira, está perguntando o seguinte: por que o governo federal já distribuiu mais de 43 milhões de doses e só foram aplicadas 20 milhões de doses? O que está acontecendo? Existe muita fake news em relação a isso, às vezes se culpa o governo do Estado. Essa semana mesmo chegou uma quantidade de doses e houve reunião, foi um questionamento muito grande, mas o próprio governo federal, quando manda a dose da vacina, ele diz se ela é D1 ou D2. O problema é que parte das vacinas que vem, já vem dizendo que é para a segunda dose, e o governo não pode utilizar agora e vai ter que fazer realmente estoque. Existem vacinas guardadas, mas por determinação do próprio governo federal, que quando manda a vacina diz que é D2. Então, o governo do Estado só pode aplicar no momento oportuno naquelas pessoas que já tomaram a segunda dose. Então, é isso que está causando essa polêmica. A gente vem acompanhando, né, esse processo todo de vacinação e a gente escuta tanto na Assembleia Legislativa quanto também nas câmaras municipais aqui em Mossoró. A gente escuta muito, né, os vereadores defendendo vacinação para determinado público. Na Assembleia Legislativa, da mesma forma. Como é que o senhor vê essa necessidade, né, dessas pessoas de serem imunizadas e aí essa representação dos deputados, dos vereadores em busca também desta imunização, só que não tem efeito algum justamente pelo fato de não seguir aí o Plano Nacional de Imunização. O senhor também defende algum tipo de público para que seja imunizado aí frente a esta fase, né, que vacina aqui no Estado, deputado? Olha, eu entrei com um projeto de lei na Assembleia, entrei com requerimento junto à bancada federal para que houvesse um esforço no sentido, por exemplo, de priorizar, que eu acho que deve ser priorizado, e eu defendi isso, priorizar, por exemplo, o mototaxista, motorista de alternativa e cobradores de ônibus e motorista de ônibus, que é uma classe motoboy, gari. Você já imaginou o gari que todo dia coleta o lixo da população, que está extremamente exposto e ele não é priorizado. Então, eu defendi isso, mas a bem da verdade, quem define isso realmente é o governo federal. Isso é uma coisa que já vem de cima para baixo e a gente pouco pode fazer.
A Aline Nogueira, ela pergunta aqui em relação a emendas. Existe alguma destinação para Mossoró? Temos uma emenda agora, porque na realidade as pessoas não entendem. A primeira vez que nós destinamos emenda foi o ano passado, porque o orçamento do ano anterior, quando a gente assume, já estava pré-determinado, mas eu destinei uma emenda para a Liga, agora em 2021, e uma Liga para o UERN, para o setor de medicina, a pedido do nosso colega, Dr. Kleber Mesquita, cardiologista. Eu estou destinando uma emenda para o ambulatório de medicina da UERN e uma emenda para a Liga para a Liga do Câncer de Mossoró, que é em atenção a Cure e a doutor me falhou a memória agora, eu acho que foi devido à Covid, é um dos melhores amigos que eu tenho em Mossoró, que é o doutor André Aleixo. E aí estamos destinando também um recurso para a Liga de Mossoró. Doutor Bernardo Amorim, nosso tempo já está no final. Muito obrigada por ter conversado com a gente no programa desta segunda-feira. Eu é que agradeço, Carol, Vonúvio, telespectadores, internautas, né? Agradecer a todos vocês pela oportunidade do programa, agradecer a Deus por esse momento e dizer que estarei sempre à disposição. Muito obrigado por ter conversado conosco nesta noite, deputado Dr. Bernardo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais uma edição do Cenário Político. Mandar um alô aqui do Niel, do Sumaré, que disse que acompanha a gente, já está ligado na TV. Valeu, e também acompanha na rádio, viu, Vonúvio? Muito obrigada, Niel. Lembrando que você pode rever este programa às 11 horas da noite na nossa reprise, ou então acompanhar pelo nosso site tcmplay.tv.br. Uma ótima noite e amanhã a gente se encontra às 7h25 ao vivo aqui na TCM. Até lá.